Agora, quando a gente pensa em cuidado com os rins, uma referência para a gente aqui é a Nefrostar. E agora a doutora Giovânia, que está aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Vai falar com a gente convite. Sobre esse assunto tão importante, né, doutora? Sim. Bom que dia. bom, né, doutora, a gente trazer vocês, até porque são referência aqui no Vale, não só no programa. Sim. E tem a hemodiafiltração. É algo que vocês trouxeram para a gente o conhecimento, porque não conhecia todo esse procedimento. Vamos primeiro explicar o que é, para depois falar dos benefícios. O que é a hemodiafiltração? A hemodiafiltração, ela é uma das modalidades de diálise, é a mais moderna que há atualmente, é a que mais se assemelha à função de um rim natural. Olha, que bacana. Agora, qual que é a diferença para o pessoal entender que está em casa e a gente? Qual que é a diferença da hemodiafiltração e da hemodiálise convencional? Mari, a principal diferença técnica, assim, sucintamente falando, é que a hemodiafiltração consegue remover moléculas médias, o que não acontece na hemodiálise convencional. E exatamente isso que faz com que ela seja muito diferente e superior à hemodiálise convencional. Isso é assim de forma sucinta, né? É a principal diferença técnica. Olha que bacana. Interessante a gente trazer, doutora, até quem que pode fazer, né? Existe até uma contraindicação para hemodiafiltração. É toda a idade? Por exemplo, crianças podem fazer? Como que é? Sim, Lucas. A hemodiafiltração, até como eu falei antes, por ser a modalidade com melhor qualidade, todos os pacientes teriam indicação de fazer. Nós só esbarramos em algumas questões burocráticas e até, às vezes, dificuldades de convênio, financeiras, mas a recomendação seria para todos. Como não tem acesso, todos os pacientes não têm acesso, a literatura descreve que alguns pacientes se beneficiam ainda mais, mas todos os pacientes deveriam estar fazendo, por ser o melhor método, o método que garante mais qualidade de vida e o que mais se assemelha ao rim natural, né? Mas na literatura descreve que alguns pacientes em específico têm benefícios e indicações, como pacientes cardiopatas, pacientes com doenças cardiovasculares, mas todos os pacientes se beneficiam. Inclusive, como eu falei anteriormente, o fato dessa modalidade remover moléculas médias faz com que remova as toxinas inflamatórias, que elas são de tamanho médio e na hemodiálise convencional elas não são removidas. Então, traduzindo, o que isso significa para o paciente? O paciente que realiza a hemodiafiltração, ele se torna um paciente menos inflamado. Bem simploriamente falando, né? E isso faz com que o paciente tenha muito mais qualidade de vida e os benefícios que nós vamos conversar ainda estão relacionados diretamente ao fato da remoção dessas moléculas médias como toxinas inflamatórias. Ou seja, um paciente que faz a hemodiálise convencional, quer dizer, o que faz a hemodiafiltração se sente bem melhor pós-procedimento do que um que faz a hemodiálise, né, doutor? Sim. Porque assim, pós-procedimento, né, doutora, vai se sentir já bem melhor. Como é que é? Você vê essa diferença entre um e outro? Pós-procedimento? Sim, isso inclusive Mari, uma das grandes diferenciais, porque os pacientes descrevem o bem-estar pós a hemodiafiltração. O paciente que faz a hemodiafiltração, ele descreve menos fadiga pós-procedimento. O paciente que faz a diálise convencional, ele tem um cansaço pós, em sua maioria, que é descrita na literatura como fadiga ou como ressaca, como se fosse uma sensação de ressaca. Muitos pacientes descrevem que precisam dormir depois do procedimento para ter um tempo de recuperação para depois começar a sua vida normal. Já os pacientes que fazem hemodiafiltração, a literatura descreve e nós acompanhamos isso no dia a dia. Esse tempo de recuperação, na sua maioria, é imediato. O paciente já sai da diálise disposto a fazer suas atividades do dia a dia. Crianças já saem para a escola, já saem para brincar. Adultos já saem direto para o trabalho, já saem para o seu dia a dia. Isso é uma das grandes diferenciais. Quais mais a gente pode citar, doutora? Que a gente pode existem pensar? Outros técnicos, assim. Então, a qualidade de vida é um que chama muita atenção. Perfeito, essa recuperação pós-procedimento. Uma outra coisa é menor número de intercorrência durante o procedimento. Por exemplo, hipotensão. Os pacientes que fazem
fazem hemodiafiltração têm uma incidência menor, uma chance menor de ter hipotensão durante o Porque a procedimento. pressão baixa, só para entender. A pressão baixa. A hipotensão não caía é a pressão da Meu tio fazia, ele tinha demais, ele passava muito mal. Caía a pressão? Cair. Nossa, ele ficava muito baqueando. Pode acontecer, mas acontece em número bem menor do que na convencional. Olha só que uma maravilha. outra coisa é o número reduzido de câimbras, tem menos câimbras durante o procedimento. E agora falando assim de benefícios mais técnicos, melhora cardiovascular, diminui o risco de eventos cardiovasculares como infarto, AVC. Quem faz hemodiafiltração tem uma probabilidade menor de sofrer dessas coisas. E uma coisa que chama muita atenção, você me perguntou antes se crianças podem fazer hemodiafiltração? Sim, podem. E na hemodiafiltração nas crianças é o único procedimento de terapia de substituição renal que preserva o potencial de crescimento da criança. Olha como isso é importante, porque crianças renais crônicas, seja na peritoneal, na hemodiálise convencional, eles têm um comprometimento importante da estatura, ou seja, eles vão se tornar adultos com uma estatura muito comprometida. Entendi. Imagina a repercussão disso do ponto de vista social, psicológico para essa criança. A hemodiafiltração foi provado em trabalhos científicos, inclusive num trabalho muito famoso dentro da literatura pediátrica, mostrou que foi a única modalidade que preservou o potencial de crescimento das crianças. Então, assim, é um diferencial muito grande para as crianças. Muito importante. Todas as crianças que estão em terapia de substituição do modo diálise não deveriam ser como hemodiafiltração. Só existe um limitante em relação a peso por questões técnicas de material. Crianças com peso abaixo, muito baixo, abaixo de 10 quilos, a gente enfrenta algumas dificuldades técnicas por conta do material que é usado, que o fabricante não tem para crianças tão pequenas. Mas fora isso, todos deveriam estar. Com certeza. Porque preserva a qualidade, né, de vida e preserva o potencial de crescimento. Que demais isso. Imagina o quanto vai repercutir num adulto. Você pensar que uma criança que, apesar de ter doença renal crônica, ela vai alcançar a estatura que era o alvo da família. Então, assim, qual era o canal familiar dela? E eu nem sabia que isso afetava, doutora. Olha como a gente aprende com a Nefrostar. Aprende demais. Muito legal. E um orgulho saber que a Nefrostar que trouxe esse aparelho, né, doutora, para cá, e tem esse aparelho né, disponível. Não é isso, doutora? Nós somos a primeira clínica 100% HDF, porque no nosso serviço todas as máquinas são dessa modalidade. Nós não utilizamos a hemodiálise convencional. Não. Que maravilha. E é muito legal, você tocou nesse assunto, é muito gostoso do ponto de vista profissional e até gratificante a gente acompanhar a qualidade de vida desses pacientes. Eu tive a oportunidade de acompanhar os pacientes que faziam hemodiálise convencional em um outro serviço e por muitos anos eu trabalhei lá e acompanhei. E vi a migração desses pacientes para a hemodiafiltração com a gente na Nefrostar. E eu pude acompanhar o dia a dia desses pacientes e ver o dia a dia melhorando. A melhora clínica, a melhora da disposição, a melhora dos exames. É um método que melhora a questão dos exames também. Tem um controle melhor do fósforo, do PTH, que vai influenciar diretamente no metabolismo ósseo. Tem uma série de benefícios. Que legal, parabéns, hein, Nefrostar. Elas vão colocar na tela o Instagram da Nefrostar para você seguir, gente, @nefrostar.sjc. Tem também aqui o número de telefone, o site nefrostar.com para você entrar em contato. Essas imagens que vocês viram enquanto eu conversava com a doutora aqui junto com a Mari, são imagens daqui, do Colinas Green Tower. Eles têm essa sala maravilhosa que fica aqui dentro do Colinas Shopping, sabe esse prédio comercial daqui? Então é pertinho de todo mundo, fácil acesso, estacionamento e todo o cuidado. Doutora, parabéns pela equipe, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Estava em plantão, veio aqui trazer pra gente essa informação tão importante, a gente agradece, doutora. Obrigada, viu, doutora Eu que Giovana? agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês.